Os 10 erros fatais na segunda fase da OAB em penal. Eu sou Felício da Fórmula e hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que certamente você errou, a grande maioria delas, se você está indo para a repescagem. A primeira delas é esperar para estudar perto da prova. Isso é um erro muito comum porque vocês esperam o resultado da primeira fase para partir para a segunda fase. Quando a gente sabe que são 8 semanas ali entre o resultado da primeira fase e a segunda fase. Lembrando que no exame 39 agora, na segunda fase, a gente vai ter as festas de fim de ano bem no meio desse período. Então vai te atrapalhar bastante em se tratando de tempo. Não estudar as matérias mais importantes. Felício, eu estudei tudo e não consegui acertar as teses, não consegui encontrar tudo o que precisava. Na verdade, você pode ter estudado muito, por exemplo, penal especial. Você pode ter estudado muito a parte dos crimes em espécie. O que você precisa aprofundar bastante é penal geral. A gente tem intercrimes, a gente tem autoria, a gente tem dosimetria, a gente tem excludentes, a gente tem princípios constitucionais que são bem importantes, porque eles fazem parte da resposta e a resposta ela é o que pontua. Então você tem que estar afiado ali em princípios constitucionais. Eu te digo mais, é possível até, se você estudar bem penal geral, é possível que você consiga responder questões que você não tinha estudado de penal especial, como aconteceu com alguns alunos numa questão de peculato culposo. Os 2 alunos conseguiram encontrar a resposta porque sabiam investigar a questão e um deles acabou passando por conta disso, porque a nota foi 6,35, ou seja, se ele perdesse essa questão, ele não passava. E o outro passou com 9,25, então foi uma nota extremamente alta. Inclusive, ele fez essa prova pela primeira vez e passou de primeira. Então, é estudar o conteúdo certo. Não fazer simulado da FGV. A grande maioria das pessoas acaba se dedicando mais aos simulados dos cursinhos, porque eles alegam que eles corrigem o simulado para você. Quando, na verdade, eles dizem onde você errou. Dizer onde você errou, o papel te diz. Mas dizer que mecanismos você precisa melhorar, isso é muito mais profundo, é muito mais importante. Então, os cursinhos, eles te dão um simulado, onde te dão a falsa sensação de que você está fazendo uma pontuação boa. Quando você encara a prova de verdade, não é bem assim. E é por isso que eu prefiro não colocar um simulado autoral da fórmula de aprovação dentro do curso, mas a gente usar os simulados que são as provas anteriores da FGV, e dali a gente percebe um monte de coisas que acabam se repetindo. Os formatos são absolutamente repetidos. Então, se você identifica isso, fica muito fácil de você identificar as teses, de você colocar a resposta dentro do formato daquilo que ele já cobrou em provas anteriores, porque eles repetem em tese. Então, evite ao máximo simulado de cursinho, porque eles te dão a falsa impressão de que você está bem preparado, e isso é um absoluto engano. Outro erro que eu diria que está no top 1 é você não seguir o roteiro. No meu caso, eu dou o roteiro que você tem todos os passos, 1, 2, 3, 4, 5, até o final, e de olho fechado você seguir aquilo. E se você não faz isso, se você quiser inventar a roda, ali você vai ter sérias dificuldades. E vários alunos já reportaram isso, já mencionaram que perderam porque deixaram de seguir a fórmula. Então, você ter um roteiro e não seguir esse roteiro é quase que uma certeza de que não vai dar certo. Então, se você tem toda uma sequência, é como você querer fazer um bolo de chocolate e querer mudar a receita sem você ter habilidade para isso. Então, segue o roteiro de olho fechado, porque ele vale a pena. Quanto menos estudo você teve antes de você chegar aqui na fórmula, melhor, porque você não traz os vícios dos cursinhos que acabam te enchendo de um monte de informação que acabam não tendo uma eficiência para o que você precisa. Outro erro bem grave é que você não sabe ler a prova. Não sabe ler a prova. E eu vou te provar isso. Quando você recebe a prova, a primeira coisa que você faz é ler a prova inteira, para tentar identificar ali o que é que você já tem segurança para responder. Só que, para pensar, você tem ali 5 problemas para resolver, a peça e 4 questões. Só que, quando você lê a prova toda, você impõe para a tua cabeça, para a tua mente, todos os problemas de uma vez só. E a cabeça não consegue parar para
trabalhar um problema por vez. Então ela vai estar tentando identificar como resolver aqueles problemas e às vezes é possível até que você não consiga resolver algum desses problemas e está tudo bem. Então, quando você não sabe ler a prova, consequentemente você vai ter mais ansiedade, você vai travar nas questões e, naturalmente, dentro daquilo que você planejava, que era, na verdade, ver o que você conseguia fazer, você não precisa fazer isso até porque você nem tem técnicas de investigar respostas. Você não sabe como fazer questão, você não sabe como fazer a peça, isso acaba só te atrapalhando. Então, não faça isso. Não leia a prova toda assim que você receber essa prova na sua frente. Um outro erro que está ali no top 1, 2, 3 é fazer rascunho. Quando você faz rascunho, você já tem um outro problema que é escrever demais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, você já vai escrever muito no rascunho, vai escrever muito na peça, e isso vai acabar fazendo com que, quanto mais tempo você usa, mais ansiedade você tem. Quando você aprender que fazer a prova sem rascunho é mais fácil do que fazer com rascunho, você vai ter raiva daquilo que você aprendeu até então. Então, pelo amor de Deus, não faça rascunho de jeito nenhum. Então, outro erro que eu acabei de falar na questão de fazer rascunho é você escrever muito. Tem momentos da prova, da peça principalmente, que você não precisa escrever muito e ainda assim você acaba escrevendo. A parte dos fatos, por exemplo. Ela é uma parte que você precisa escrever no máximo as 4 ou 5 linhas e está tudo certo. Até porque a parte dos fatos não pontua. Ela só situa o leitor, no caso o seu corretor, no momento processual em que aquela peça ela vai abordar. Então não escreva, por exemplo, na parte dos fatos muito. Tem gente que reproduz os fatos todos do enunciado. Você vai repetir isso quando você for de fato enfrentar as teses. Então não precisa de jeito nenhum, até porque você vai escrever isso 2 vezes se você fizer rascunho. É erro por cima de erro. Outro ponto que você acaba escrevendo muito é nas respostas, no caso, nos desenvolvimentos das teses. Tem tese que você acaba usando 15 linhas, quando em 5 linhas você consegue responder dentro do formato do gabarito, entregando todos os elementos que o gabarito quer de você. Então esse é um outro erro que você precisa evitar. E por falar em não colocar a resposta dentro do gabarito, esse é um dos erros que mais geram revolta, porque você encontrou a tese, você colocou a resposta de forma correta juridicamente, mas o critério de correção não aceitou aquilo como uma resposta válida e acaba não te pontuando. Esse talvez seja um erro que traga mais preocupação, porque você não sabe entregar a parte mais sensível dessa prova inteira, que é a resposta. Então, dentro do curso, a gente tem um formato de como você colocar a resposta, qualquer resposta de qualquer tese, dentro do critério de correção. E esse erro aqui acaba te levando para sucessivas reprovações. Então, tenha muito cuidado com isso aqui. O último erro é você travar nas questões. Às vezes tem uma questão que você não consegue identificar a resposta de jeito nenhum, e isso vai te tomando tempo, te gerando mais ansiedade. Então, se você faz isso no meio das questões, naturalmente, as próximas questões vão ficar todas comprometidas, com mais ansiedade que você adquiriu e menos tempo que você acabou gastando nela. Se você identificar que uma questão você não conseguiu identificar aí, não trave nela e segue para frente, que na verdade tem outros protocolos que você pode usar. A gente vai falar sobre isso um tanto depois, talvez a gente fale nessas outras aulas aqui, mas travar nas questões é um erro que você pode pagar um preço muito caro por isso. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha com alguém e vamos continuar aqui nas nossas aulas.